Já voto renovados de boa noite a quem nos acompanha neste momento e agradecemos pela atenção. Hoje, nestas horas e conforme vimos publicitando, vamos falar sobre os procedimentos para a abertura do processo crime. Antes de partirmos para a abordagem própria do tema, gostaria de previamente dizer que antes de se proceder à abertura do processo crime, é necessário que se verifique um crime primeiro. Um crime consiste num facto humano, que coincide com a descrição da lei penal e que lesa ou põe em perigo interesses que a norma penal protege e que o seu agente deva ser passível de responsabilidade criminal. Então, quando isso ocorre, é necessário indagar, fazer a indagação, fazer a investigação para saber se efetivamente houve um crime e se houve, quem é ou quem são os seus agentes e depois determinar o seu grau de culpabilidade e consequentemente o quantum do castigo a aplicar a esse ou esses agentes. Então, com isso, queremos chamar à colação o que denominamos de processo penal. O processo penal existe efetivamente com a finalidade de garantir a aplicação do direito penal. E a aplicação do direito penal faz-se mediante a aplicação concreta de uma pena. Isso por quê? Porque mesmo que ocorra um crime, ocorra um crime numa avaliação prévia, não se pode afirmar necessariamente que o fulano é culpado ou inocente. É culpado ou inocente. Por isso é que existe o princípio constitucional da presunção de inocência. E como tal, para ser afastada essa presunção, para chegar a um grau de certeza se o agente é culpado ou inocente, isso far-se-á mediante a instauração de um processo. Então, como é que vamos proceder para a instauração de um processo crime? Para isso, é necessário sempre que primeiro se tenha notícia da ocorrência de um crime, se tenha notícia ou se verifica a ocorrência de um crime. E quando isso acontece, deve-se fazer a denúncia, deve-se apresentar a queixa, a acusação particular ou o auto de notícia. Então, ou até a participação, São essas formas, então, são esses procedimentos através dos quais podemos fazer a abertura do processo crime. Então, feita a participação, feita a denúncia, a queixa ou acusação particular, então forma-se um juízo de suspeita. E esse juízo de suspeita vai ditar que as autoridades possam descoletar atos processuais, conducentes à aprovação desse juízo de suspeita. Aprovação desse juízo de suspeita. E quando o juízo de suspeita é efetivamente fundamentado, quando quando o juízo de suspeita é efetivamente provado, de facto há certeza de que se suspeita que o fulano ou os fulanos praticaram um crime,
então visar a seu despacho de acusação. Em caso do juízo de suspeita não ser suficientemente justificado, não é? Então o processo ou aguarda a melhor prova ou é arquivado. Então vamos ater-nos a situações em que há prova bastante para fundamentar o juízo de suspeita e com isso depois há a emissão do tal despacho de acusação. Esses procedimentos todos que acabei de fazer alusão são da legitimidade do Ministério Público. Entretanto, é importante sublinhar aqui que nem todos os crimes são passíveis de intervenção imediata do Ministério Público. Tudo porque existem crimes semipúblicos e crimes particulares. Os crimes semipúblicos são aqueles para cuja iniciação do procedimento criminal é necessário que o ofendido faça a denúncia. E os crimes particulares, para o início do procedimento criminal, é necessário que o ofendido faça a acusação particular. Então, quando o ofendido, nessas duas espécies de crime que acabei de aludir, não é? Apresenta a denúncia ou a acusação particular, então, com isso, atribui a legitimidade ao Ministério Público para dar prosseguimento, dar início e prosseguimento da ação criminosa. Então, fazendo a colação com os argumentos que fiz anteriormente, se verificar prova suficiente para sustentar o tal juízo de suspeita, então há a emissão do tal despacho de acusação. Então, com a acusação, estamos na fase quando se faz, não é? Quando se realizam aqueles atos todos conducentes à fundamentação ou não do juízo de suspeita, estamos na fase da instrução preparatória, na fase da instrução preparatória ou fase da formação do corpo de delito. E esta fase do corpo de delito ou da acusação termina então com o despacho de pronúncia do juiz, que confirma, não é? Os dados arrolados na acusação pelo Ministério Público. Mas ainda nesta fase de instrução preparatória, podemos porque é mesmo facultativo, depois, caso haja necessidade, né, fazer-se a abertura da tal instrução contraditória. A instrução contraditória vai consistir, né, na necessidade de afirmar ou infirmar, não é, a acusação apresentada pelo Ministério Público. A fase da instrução preparatória é secreta, não é? É secreta e não é aberta ao contraditório. Mas esta nova fase, podemos chamar uma subfase da instrução preparatória, não é que há tal instrução contraditória, esta é pública e permite o contraditório. E quem dirige esta fase é o juiz de garantia. Hoje já temos a figura do juiz de garantia no Código de Processo Penal vigente. Pronto. Então, depois de se afirmar, né, de se validar a acusação emitida pelo Ministério Público, mediante, não é, a emissão do despacho de pronúncia pelo juiz, entramos na tal fase judicial do processo. Onde temos a segunda fase, que é a fase do julgamento. Nesta fase do julgamento, então, far-se-á a aplicação do direito. A fase do julgamento vai consistir, então,
na realização de uma audiência onde todos os sujeitos processuais terão oportunidades de manifestar, né, as suas informações relativas ao processo em julgamento. Isto é, o Ministério Público estará, não é, levantando argumentos no sentido de justificar, não é, de justificar ou fundamentar a sua acusação, ou até também, né, o Ministério Público também procede a atos propriamente conducentes à aprovação também da inocência, né? O Ministério Público atua nesse duplo papel, sendo o garante da legalidade, também o fiscalizador da legalidade, age com o intuito de acusar e também pode agir com o intuito de inocentar. Tá? Esse é o papel do Ministério Público, que é representado no ato do julgamento por um procurador. E a outra parte, né, onde temos o arguido, que pode ser representado por um advogado ou por um defensor oficioso, apresenta os seus argumentos de razão, que devem ser sempre a seu favor, não é? Existe o princípio da não autoincriminação, então o arguido, né, vai fazer alusão a todos os argumentos que possam, não é, jogar a seu favor. E depois temos a figura do juiz, que é uma figura soberana, né, que julga de acordo com a sua consciência, né, de acordo com a lei e a sua consciência. E o juiz, né, vai estar como que um árbitro, né, a assistir o combate entre o Ministério Público e a parte da defesa. E depois desse combate todo, não é, o juiz então estará em condições de proferir uma decisão, né, que em termos técnicos designamos-la de sentença. Pronto. Dizer que o juiz não se vincula às declarações quer da parte acusatória como da parte da defesa. Isso é que o juiz, né, a favor do juiz, joga o tal princípio da livre apreciação da prova. Né? O juiz vai acompanhando. É verdade que o que essas duas entidades, não é, a parte acusatória e a parte da defesa fazem é tentar influenciar, né, a decisão do juiz. Mas o juiz tem essa prerrogativa de decidir conforme a lei e a sua consciência. Então, emitida a sentença, que pode consistir numa condenação ou numa absolvição, e como no caso estamos a insistir sempre que houve acusação e depois no ato de julgamento, não é? Vamos supor que a acusação tinha fundamento e depois da audiência de julgamento percebeu-se que efetivamente o agente acusado era definitivamente o culpado. Então transitamos de um juízo de suspeita para um juízo de certeza, não é? Para um juízo de certeza. Antes da verificação desse juízo de certeza, que se alcança através do ato do julgamento, temos um juízo de probabilidade, não é? Que ocorre quando o Ministério Público termina a tal instrução preparatória. Então, com essa abordagem, acabamos de fazer alusão às três grandes fases, não é? Do
processo criminal, né? 3 grandes fases, digo, temos a fase da instrução preparatória ou da formação do corpo de delito, temos a fase do julgamento, não é? E depois vamos ter uma terceira fase, que muitos creem que não é uma fase, né? Mas que considero que é uma fase, porque os seus procedimentos ainda trazem uma espécie de extensão do processo criminal, do processo penal. No caso, a fase da execução da sentença, que é confiada às autoridades penitenciárias. No nosso caso, temos aqui a tal polícia penitenciária, não é? A polícia penitenciária, não é, age mediante, não é, a aplicação das orientações, digo não orientações, dos mandamentos que o juiz estipulou na sentença. Então, com isso, né, queremos dizer que o processo criminal, o processo penal, não é, tem 2 grandes fases, uma fase de instrução preparatória ou da formação do corpo de delito, e temos uma fase de julgamento. Na fase de instrução preparatória, podemos ter, né, sempre que necessário, uma subfase que é a fase da instrução contraditória, né, e uma fase de julgamento, onde se faz a aplicação do direito, e uma outra fase, né, que disse que não é propriamente uma fase, porque isso não reúne consenso no contexto da doutrina, que é a fase da execução da sentença, que está ou estará a cargo das autoridades penitenciárias. Então, caros amigos, o procedimento para a abertura do processo criminal vai partir, né, de um ato de denúncia, de queixa, de acusação particular ou até de participação, e depois desses atos o Ministério Público estará com legitimidade então para dar início, não é, ao procedimento criminal, e esse início do procedimento criminal pressupõe então o início do tal processo. Na fase da instrução preparatória, o Ministério Público vai encarregar-se de investigar, não é, para reunir toda a prova que for necessária para fundamentar o juízo de suspeita, né, que impera sobre a informação de que houve uma infração. E se de facto houver prova bastante, não é, o Ministério Público exara um despacho de acusação. Se não as houver, não é, aguarda-se melhor prova ou arquiva-se o processo. E depois de exarar o despacho de acusação, sempre que uma das partes entenda, um dos sujeitos entenda que a matéria não foi arrolada, não é, na acusação, que era importante, né, quer para fundamentar, para fortificar essa acusação ou para fragilizá-la na perspectiva da defesa, então requer-se a tal instrução contraditória, não é? A tal instrução contraditória. Diz que a instrução preparatória é secreta, não permite o contraditório, mas a fase da instrução, a subfase da instrução contraditória é pública e permite o contraditório. Então, depois desse firmar a acusação, o juiz, ao receber o processo, vai ler a acusação e depois, se achar que ela está conforme, produz o despacho de pronúncia. O despacho de pronúncia normalmente é que indica a data, né, da realização do julgamento. E no ato do julgamento estarão todos os sujeitos presentes, né, e
cada sujeito com pretensões próprias, né, um a acusar e o outro a defender-se, poderá apresentar seus argumentos de razão, né, que pendem a seu favor, e depois o juiz, né, vai exarar uma sentença que consistirá na condenação ou na absolvição do arguido. Então, depois disso, a condenação, não é? A condenação passa-se a uma outra fase que denominamos de fase de execução da sentença, que estará a cargo das autoridades penitenciárias. As autoridades penitenciárias têm uma lei própria, não é? Que delinea os meandros dessa execução. Há aí medidas que são fixadas, lei penitenciária, penso que é a lei 28/8 de agosto, a data me escapa, mas está perto disso, não é? É que estabelece os meandros, então, da execução da pena. Então, caso haja alguma inquietação, nós ainda estamos no ar e vamos respondendo quem carecer de um esclarecimento. Muito obrigado.